Boa noite, boa tarde, bom dia. É sempre assim quando nós fazemos esta mostra de cinema. Estamos em extremos diferentes e com o dia, com horários diferentes igualmente. Este espaço, para quem já vem acompanhando a mostra de cinema, é uma produção da Afroeducação, que a Fundação Fernando Leite Couto acolhe com enorme alegria, justamente porque também é um contributo para aquilo que é a preocupação que nós temos enquanto fundação, que é poder conectar a língua portuguesa nas suas diferentes paisagens, nas suas diferentes formas, vocábulos e por aí vai. E esta mostra de cinema é justamente a materialização dos encontros, dessas conexões que nos ligam. É o primeiro evento referente ao cinema que nós fazemos este ano. Então, desejamos a todos boas-vindas e estamos na expectativa de que este ano seja melhor do que os dois últimos, no mínimo. E pronto, espero que a conversa corra bem. E, Paula, muito obrigado sempre por esta iniciativa. Eu que agradeço, Leonel. É sempre um prazer estar aqui enquanto curadora e produtora dessa mostra, que é uma mostra que a gente já realiza pelo 2º ano, né? Uma mostra de cinema contemporâneo em língua portuguesa, e exatamente por isso a gente busca na mostra abranger, né, as narrativas cinematográficas que são feitas em todos os países da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Já tivemos nessa edição, nessa 2ª edição, 2 primeiras sessões. Essa é a 3ª sessão da mostra, dessa edição. Nas 2 primeiras sessões já foram apresentados filmes do Brasil, de Moçambique, e também de Portugal e Timor-Leste. E hoje nós temos aqui um encontro entre as cinematografias e os realizadores dessas, né, películas, tanto de Guiné-Bissau quanto de Cabo Verde. Então, é uma alegria a gente poder, né, seguir esse ciclo, entendendo que a mostra ela está para além de uma supervalorização da língua portuguesa, muito pelo contrário. A proposta da mostra, inclusive, ela vem a partir de um lugar de pensar pontes, né, entre nós que somos falantes da língua portuguesa e que só falamos língua portuguesa porque fomos colonizados por Portugal e não tivemos muito outra saída, principalmente eu, enquanto brasileira, né, em que o genocídio fez com que as línguas, né, nativas praticamente desaparecessem, mas já que essa é a língua, né, que todos e todes falamos, então que a gente possa usá-la para estabelecer, né, encontros, estabelecer maneiras da gente se conectar e perceber que estamos, né, muito mais próximos e próximas do que a gente imagina às vezes, né? Que não é necessariamente um oceano que faz com que as nossas, né, culturas e os nossos modos de ser e estar não sejam parecidos, né, e não tenham algo em comum. Então, a intenção da mostra é exatamente essa, né, pensar de forma, inclusive, decolonial, como que essas narrativas se encontram, de que maneira que a gente pode, inclusive, potencializar, né, o cinema que vem sendo feito nesses países. E eu agradeço muitíssimo não só a Fundação Fernando Leite Couto por abrigar, né, esse evento, como também a Embenga, né, Artes e Cultura, que é parceira nossa no sentido da moderação das sessões, e também, né, obviamente, ao Etivaldo Kamala e ao Nuno Miranda, que são os realizadores de hoje, por terem nos cedido, né, um pouco do seu tempo e estarem aqui conosco.
Da mesma maneira, eu já passo aqui a palavra também agradecendo ao Pretilero Mazzini, que será o nosso moderador na sessão de hoje, que representa, enfim, Moçambique, e a gente sempre também tem essa preocupação na mostra, né? Os nossos moderadores e moderadoras são sempre daqui de Moçambique, de onde eu também falo nesse momento. Então, passo a bola para ti, Prechuleri, fique à vontade, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Muito obrigada. Olá, Paola. Olá, Leonardo. Bom, muito obrigado pelo convite e por deixarem, de certa forma, esta batata quente comigo. Bom, eu não sei se o Edivaldo e o Nuno já estão aí. Já estão? Sim, sim. Sim. Ok. Bom, ok. Bom, vou fazer aqui uma breve apresentação de quem é o Edivaldo e em seguida farei também uma breve apresentação para ficarmos a saber quem é o Nuno Miranda. Mas antes de mais, se calhar dizer que eu sou o Pretilério Matzinho, sou de Moçambique, membro da plataforma Mbenga Artes e Reflexões, que é parceira nesta mostra de cinema. E pronto, estamos juntos hoje para conversarmos sobre os vossos filmes nesses 40 minutos que se seguem. Tranquilo? Com certeza. Vamos a isso. Ok, vamos a isso. Então, nesta breve apresentação, se calhar dizer que o Edivaldo nasceu no norte do Guiné-Bissau em 1996, portanto sou mais velho em relação a ele. É autor de 2 livros, Os Dias Eram Assim e O Amor e Guerra, publicados já em Portugal. Tem participações em 2 antologias, Volta para a Tua Terra, publicados em Portugal. É argumentista, realizador, produtor executivo do filme Éramos 4 por 3. Edivaldo, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Tranquilo. Daquilo que está na minha biografia, está tudo certo. Ok, está certo. Então, passo a seguir a apresentar a biografia do Nuno Miranda, dizer que é cineasta baseado em Cabo Verde, é fundador da Creole School. Nuno, está certo? Está certo essa pronúncia? Está certo essa pronúncia? Ok. Começou a sua carreira como editor e diretor de fotografia em Cabo Verde e Angola, mas antes da sua carreira no cinema era aspirante a artista, pintor, estudou desenho de animação na China, mas logo cedeu a sua paixão ao cinema, autopensado durante os anos da faculdade. Em 2015 regressou a Cabo Verde, depois de passar um ano em Angola trabalhando com DOP e editor, para unir forças com outros colegas cineastas, entusiastas, e inicia sua carreira primeiro como editor e depois como um DOP de comerciais e documentários curtos. Entre trabalhos encomendados, faz pesquisas ou pesquisa para vários projetos cinematográficos, como é o caso deste filme, Como é Deus. É assim como se pronuncia, né, Nuno? Como é Deus. Como é Deus. Eu antes de vir a esta conversa, fiz uma pesquisa para tentar perceber como é que realmente se pronuncia. E Não foi se, um exercício. não se diz o depois do capa, é como é Deus. Ok, como é Deus. Ok. Ok, tá certo. Exatamente. Tá certo. Bom, vamos começar vamos começar a nossa conversa com o Edivaldo Kamala e vamos fazer este ping-pong. Vou fazer algumas perguntas ao Edivaldo, depois mudo para o Nuno e assim sucessivamente. Tá certo? Certo. Certo. Bom, Edivaldo, tens aqui um filme, de uma longa-metragem, na verdade, e pronto, este é o seu primeiro filme, cerca de 1 hora e alguns minutos. Agora, conte-nos, assim, de forma simples e breve, como é que foi para si
trabalhar até conseguir a materialização deste filme? Boa tarde a todos. Moçambique está 2 horas à frente de Portugal. Incrível. Agradecer a todos que estão aqui, a Paola, que falou comigo diretamente com indicação do Elke, que é um orgulho que eu tenho para este mundo fora. A ti também, Leandro também, e Dionel, que parece que me está a ouvir também, e o Nuno Miranda, que não conhecia, mas já acabei por pescar um bocadinho sobre o Nuno, e eu acho fantástico, sinceramente. Porque há africanos que têm esse talento, não esperam por demonstrá-lo. Diria que eu comecei a escrever o argumento do meu filme aos 23 anos, muito perto dos 24, diria novembro de 2019. E depois começámos a programar, fazer o filme, uma curta-metragem, na verdade. Depois percebemos que tínhamos atores, tínhamos uma estrutura reduzida, sim, com o nosso orçamento, mas que podíamos esticar o filme para uma longa-metragem e começámos a trabalhar isso nesta pré-produção. E depois percebemos, porque a pandemia chegou, nós estávamos a contar com isso. E quando ela chegou, acabámos por reduzir, acabámos por ir fazendo um esforço, a nossa equipa técnica de produção, muito maior do que eu alguma vez pensei. Para alguém que vai fazer o seu primeiro filme e encontrar uma pandemia, não é nada agradável de explicar depois como é que depois conseguimos ir fazendo um bocadinho daquilo que é o filme. E nós sempre tivemos a ideia de procurar atores que nunca fizeram isso, ou seja, que nunca tinham feito uma longa-metragem, que trouxessem para este filme, por ser um filme que tem como conflito principal a violência doméstica, que trouxessem para esse filme tudo aquilo que eles tinham vivido também, que tinham presenciado, por exemplo. Então fomos buscar atores africanos, colocá-los como protagonistas do filme. Que em Portugal é difícil encontrarmos protagonistas negros num filme, e quem dirá numa telenovela. Então o desafio foi este: vamos trabalhar com estes atores que nunca fizeram isto, jovens ou não, mas que sejam negros e que sejam protagonistas do nosso filme, que é uma forma positiva de provocar o telespectador. Então foi muito na base disso que nós trabalhamos, não só a pré-produção, como também a produção e depois a finalização desse filme. Ok, Edivaldo, encontrou dois desafios logo a princípio. O primeiro é a pandemia, que não se pode negar que foi um fator extremamente determinante nestes últimos 2 anos para tudo que é feito nas artes e cultura. E depois encontrou este desafio, que é o orçamento, que acabou referenciando-se aqui. Como é que contornou esses 2 desafios? O primeiro desafio foi o nosso orçamento. Como iríamos fazer um filme, pegar em atores que nunca fizeram isso e fazer um filme que não fosse só fazer por fazer, mas fazer por consciencializar quem vai ver o filme, trazer toda esta provocação que nós chamamos no nosso filme, e não só procurar respostas, porque quando se fala de violência doméstica, e eu socorri muito naquilo que é estatística para elaborar o argumento, e perceber que quando se fala de violência doméstica há muitos casos de realidade, nós não podemos o filme concentrar numa comunidade ou numa sociedade, não. Apesar de termos atores negros, sabemos que haverá sempre alguém que associa isso à comunidade. Nós sabemos isso. Quando elaborei o argumento, eu também sabia isso. Não vou ser surpreendido por alguém me perguntar, por exemplo, então fizeste um filme e colocaste atores negros como protagonistas, está certo a tratar o africano bate mais a mulher do que o europeu ou americano? Não. Mas quando tomei consciência de que colocar ator negro a fazer protagonista do filme, isso acarretaria não só que alguém fizesse uma pergunta pejorativa que colocasse a comunidade neste tipo de conceito, eu sabia disso. Isso não me apanhou de surpresa. Mas muito mais do que isso, nós tivemos a dificuldade de ser o meu primeiro filme, de não ter alguém que confiasse num realizador tão jovem, de 25 anos, para realizar um filme e investisse nele. Esta é outra dificuldade que nós tivemos. Então o que é que eu fiz? Eu, como trabalhava já bastante
com o intuito de fazer o meu primeiro filme, fui buscar o meu co-realizador, que também é filho de pais guineenses, e disse, olha, o que é que nós vamos fazer? Sabemos que não vamos ter aqui em Portugal quem invista em nós, porque somos novos, é o nosso primeiro filme, vamos tratar de um problema sensível, que muita gente não gosta de tocar, de falar, de abrir. Muitas vítimas acabam por ficar em silêncio porque não se sentem protegidas e não encontram a justiça também para isso. Então, como vamos contar este filme, nós que somos jovens, sem ferir a suscetibilidade de ninguém. Nesse caso, tentar levantar alguém, tentar motivar alguém a ter consciência na relação que vive ou se passa por isso. O que nós fizemos? Fizemos o nosso próprio orçamento reduzido, fomos buscar uma produtora, apresentámos a possibilidade que nós temos de investir, apresentámos a ideia e acabamos por ganhar a confiança do CEO da produtora, custando o argumento do filme, não pelo orçamento que nós tínhamos. Ok. Etevaldo, estou aqui com uma pergunta, gostava que respondesse rapidamente, quero passar para o Nuno. Só assim, de forma simples, sente-se feliz com o resultado final deste projeto? Não poderia estar mais feliz, sinceramente. Olhando para o filme, não poderia. Ok, vamos aqui viajarmos um pouco para Cabo Verde. Nuno, estás aí? Sim, sim. Nuno, vamos lá. Que meu Deus, essa pronúncia hoje, esta pronúncia hoje vai ser um caos. Mas assim, a primeira coisa que a mim me ocorreu quando eu estava a ver o seu filme é que fiquei com a sensação de que há uma paixão sua uma paixão sua que tem muito a ver com a coreografia, ou com a dança, se assim posso me referir, neste seu filme. Eu gostava que comentasse um pouco de que forma a dança, de forma específica, teve um peso, digamos assim, enorme quando estava a trabalhar neste projeto. Sim, bom, eu, na verdade, desde que comecei a trabalhar no ramo audiovisual, principalmente através da minha empresa, seja através de fazer vídeos por exploração visual e explorar temas, explorar texturas, eu sempre, sem saber, subconscientemente, eu sentia-me extremamente atraído pelo uso do corpo como forma de expressão artística. O uso do corpo como, basicamente, um abecedário artístico em que se expressa diversas coisas relacionadas principalmente com questões identitárias cabo-verdianas. Então, eu sempre senti-me atraído. Então, quando eu conheci António Tavares, que é o protagonista do filme, que é bailarino de renome e já fez inúmeras peças, tanto na Europa como aqui em Cabo Verde também, e basicamente em diversos países. Então, eu conheci ele e nós, ambos artistas, tínhamos os mesmos questionamentos em relação a questões identitárias e questões culturais de Cabo Verde. E isso é interessante porque nós tínhamos as mesmas por alguma faz a nível de dança. Se ele fosse realizador, provavelmente ele teria uma linguagem similar à minha, porque o questionamento que nós temos é que nos leva a fazer interpretações determinadas, quer seja a nível visual, a nível de narrativa, a nível de diversos aspectos. Então, eu senti-me extremamente atraído principalmente pelo processo criativo dele. Começa com a investigação extensiva, que depois é interessantíssimo, porque se nós vimos a dança, por exemplo, quando fazemos um filme, temos atores, temos diálogo, temos som, temos diversas coisas com as quais nos podemos, as quais podemos usar
para expressar, mas, no entanto, dança é o corpo, principalmente. É quase que o único elemento que existe para transmitir uma mensagem ao público é o corpo. Então, é interessante como é que é um processo de investigação muito extensivo que ele faz durante anos e depois vai simplificando até conseguir criar uma narrativa através do próprio corpo dele. Então foi incrível ver ele a trabalhar e chegou ao ponto de nós parecíamos quase que irmãos siameses a pensar, por exemplo, quando estávamos a fazer as filmagens, porque eu também filmei, fui diretor de fotografia do filme e muitas das cenas, muita da iluminação, muitos dos aspectos, das nuances, das texturas surgiram através de diálogos que eu e ele tínhamos quase 30 minutos antes das filmagens. Então foi um processo quase por osmose, foi mesmo, foi muito bonito mesmo. Mas essas conversações que mantinham ou que tinham com o Antônio Tavares, de que forma impactaram, se calhar, no resultado final? Quero acreditar que, de alguma forma, o próprio guião, se assim podemos referir, sofreu alguma alteração assim do local. Sim. Quero comentar um pouco acerca disso. Sim, é assim, a nível da estrutura do filme, eu sempre tinha em mente e já sabia que o filme seria feito por camadas. Assim como a minha linguagem que eu estou rapidamente a adquirir através dos meus futuros projetos também, eu gosto de fazer questionamentos por camadas. Começa com que me Deus, mas que me Deus é basicamente uma porta que se abre e vai-se falando de outras coisas. Então, eu à partida já sabia que seria dessa forma. O filme seria Que Me Deus, seria sobre Que Me Deus também, mas nós simplesmente utilizaríamos a linguagem utópica dele para falar sobre outras coisas também relativamente à questão identitária, tanto cabo-verdiana ou africana. Ou seja, isso ficou desde o início até o fim. Mas, no entanto, por exemplo, em relação às performances, de início eu tinha estabelecido que íamos filmar só a performance dele, de Que Me Deus, que é uma peça que ele criou há mais de 10 anos atrás e seria uma reprodução, basicamente. Nós iríamos recriar. Mas depois, eu, à medida que ia viajando por São Vicente e vendo os locais, eu pensei que talvez a peça de António Tavares também deveria ser tridimensional, ou seja, em vez de ser o palco, um palco, luz e ele, o corpo a dançar, seria mais interessante explorarmos o palco de São Vicente como um set para mostrar, digamos, a peça de diferentes pontos de vista. E ficou mais interessante. E, inclusive, há uma outra peça dentro do filme que foi criada por eu e ele, porque, basicamente, queríamos explorar outras questões. Cada questionamento que ia surgindo, por exemplo, a peça dele de Que Me Deus abre diversas questões, mas nós precisávamos questões especificamente sobre, por exemplo, a questão da fome, as fomes cíclicas que aconteceram em Cabo Verde. Então, precisávamos de uma peça que falasse sobre isso, precisávamos especificamente sobre isso, precisávamos de uma outra peça também que abordasse a questão da loucura, mas de uma forma mais específica, então criámos isso também. Ou seja, foi um processo extremamente intuitivo em termos de criação. Nós sabíamos onde é que queríamos chegar, mas em relação ao caminho poderíamos fazer desvios, mas sempre com o destino em mente. Mas isso deu-nos uma certa liberdade para irmos criando à medida que fomos fazendo o filme, mesmo sendo um documentário e ser baseado em factos. Ok. Antes de voltarmos ao Itivaldo, há uma pergunta que eu gostava de lhe colocar. Como é que esta figura, vamos lá, não sei se assumimos isso, mística ou que tem esta relevância toda para a ilha de São Vicente, como é que ela chega a si, e quando é que para si começa a adquirir esta importância toda para usá-la
como representação vamos lá, desta resistência em termos dessas transformações culturais que, digamos assim, a ilha está a sofrer e que, de certa forma, acaba espelhando aquilo que são as transformações que Cabo Verde em si, no geral, está a sofrer. Gostava que comentasse um pouco com relação a isso. Sim, é assim, como artista e como criador, eu sempre tive questionamentos em relação à questão identitária de Cabo Verde, porque é uma questão extremamente complicada. A certa altura, quando eu estava a fazer as perguntas no filme, eu perguntava às pessoas, é difícil falar sobre a questão identitária em Cabo Verde? E toda a gente dizia, é sim, é extremamente difícil, e realmente é muito difícil. Cabo Verde é um país que ainda sofre, ainda tem na pele traumas latentes que afetam-nos até hoje, a maneira como lidamos, principalmente com nós próprios, mas também como lidamos até com os nossos irmãos. E é um processo de aceitação extremamente complicado. O facto de nós, na altura, por exemplo, quando uma forma de justificar os portugueses nos chamaram de portugueses de terceira, ou seja, não somos portugueses, mas também não somos, por exemplo, os portugueses como, por exemplo, o arquipélago da Madeira ou dos Açores. Somos um limiar mais abaixo. Ou seja, nós estamos entre o ser africano e o ser quase português. Então, ou seja, todas essas questões, e levando em conta também que essas questões não são feitas e não é um diálogo que é tido aqui em Cabo Verde. Muito pouca gente fala sobre essa questão identitária que até hoje é difícil de assimilar entre nós, os cabo-verdianos. Então, que me Deus, porquê que me Deus, em primeiro lugar? Porque que me Deus representa uma visão utópica. Segundo António Tavares, também é importante dizer que este filme também é muito baseado na visão de António Tavares, na criação da peça dele, chamada também Que me Deus. Que me Deus representa um pensamento utópico, e isso vem com a criação de um símbolo dele, que é basicamente a estrela de David e a cruz de Cristo juntas em um só, ou seja, dois mundos antagónicos que se juntaram e criaram algo homogéneo quase. E, na verdade, é o que representa o povo cabo-verdiano, porque são dois mundos antagónicos que se juntaram para criar algo, não quero dizer único, mas algo homogéneo. Nós não somos metade disto, metade daquilo, metade português, metade africano. Nós somos cabo-verdianos, somos sim africanos, mas somos cabo-verdianos. Então, ele representando isso e indo diretamente a muitas das questões que eu já tinha, quando António Tavares me falou de Que me Deus, porque tudo começou com uma conversa que eu tive com ele. Quando ele me falou de Que me Deus, então foi quase que amor à primeira vista. Eu disse, olha, eu vou fazer um filme contigo. E foi nessa primeira conversa que nós tivemos, eu não conhecia ele, conversámos quase uma hora, mas eu não falei quase nada, ele vomitou tudo para fora, ele disse e falou, parecia que ele tinha a necessidade de partilhar aquilo comigo, e quando terminámos a conversa eu disse, ok, já sei qual é que vai ser o meu próximo filme. Sim, e foi um processo de 2 anos. Vamos lá. Acabou surgindo aqui uma pergunta que eu não gostava de passar para o Edivaldo antes de fazer. É assim, dentro dessa resistência face a essa identidade do Cabo Verde, de forma específica, se espelha na ilha, há um elemento que eu fui percebendo quando estava a ver o filme que tem a ver com essa questão vamos lá, o sincretismo cultural e religioso. Sente que isto, de certa forma, foi refletido no filme, se calhar de forma propositada, ou se calhar havia uma mensagem que o Nuno estava aqui a tentar passar, o que passou no filme. Sim, não sei. Sim, estão-me a ouvir? Sim. Sim.
Sim, em relação a essa questão de sincretismo religioso, principalmente o sincretismo religioso, prontos, basicamente, assim como a questão de comer Deus, essa questão do sincretismo religioso é, digamos que, uma questão metafórica que depois também, pegando nisso, nós estamos, de certa forma, não só a justificar, mas também a entrar no tema do povo cabo-verdiano, que é tem como base também uma fusão, digamos. Ou seja, essa questão do sincretismo religioso é mais com base no questionamento e no pensar de António Tavares, falando especificamente sobre Camedeus e do símbolo dele, que representava esse tal sincretismo religioso. Então, quando nós pegamos nessa simbologia e partimos para a análise, digamos, a nível identitário do povo cabo-verdiano, aí nós começamos a entrar na parte do sincretismo. Leonel voltou. Ok. O Leonel entrou de novo. Deixa-me, eu acho que vou ter que encurtar muito esta resposta, assim, também para dar espaço ao Etivaldo. Sim, sim. Também. Sim. Ok. Etivaldo, vamos lá. Se calhar uma pergunta e pedir para que faça considerações finais. Sim, Estás aí? Sim, sim. É assim, essa questão toda que debate sobre a violência doméstica, sobre a violência psicológica contra as mulheres, contra as raparigas, sente que isto é uma realidade que se vive assim dia a dia em Guiné-Bissau? Eu sinto que é uma realidade que se vive não só na Guiné, mas a nível, sobretudo, dos países africanos. Mas falando de violência doméstica, podemos abranger o mundo todo. Mas eu vou focar muito na Guiné e dizer que o que me preocupa não é se abrange. Isso já vem muito além dos nossos pais, dos nossos avós. Isso passa quase que a ser feito como uma cultura. É o que me preocupa no país. Ou seja, quando temos um jovem que não percebe, apesar do pai bater na mãe, é errado, ele crescer com isso, é perigoso. Muito complicado. Ok. Tá certo. Se calhar para terminarmos aqui consigo, eu não sei se percebi quando eu estava a ler a sua biografia e também a história desse filme, mas já levou este filme para cultura para conhecer o espaço, para levar o filme para a Guiné, como não temos cinema, não temos espaços de cinema para apresentar o filme, e queríamos fazer algo que tem sido feito na Guiné, mas não a nível do cinema. Porque falar de cinema na Guiné é muito frágil, nós importamos muito aquilo que é o exterior, cinemas norte-americanos, por aí fora, muito daquilo que é o exterior. Então, nunca foi apresentado um filme de um realizador guineense no estado de futebol. O que nós queremos fazer é algo que é o único lá, levar o povo todo, ou quem quisesse ir, estádio aberto, colocar lá o projetor, toda a gente sentadinha a ver o filme. Então, é esta a negociação que nós temos feito com o Ministério da Cultura. Ok. Nuno, só tem 1 minuto para responder isto. 1 minuto mesmo. É assim, o seu filme destaca 3 elementos. Nuno está aí?
Sim, estou aqui. Sim, o seu filme destaca 3 elementos, ou faz dialogar 3 elementos: música, cinema e carnaval. A primeira coisa é, há mais elementos para explorar naquilo que é a riqueza cultural de Cabo Verde, que se calhar não conseguiu incorporar neste filme. A segunda pergunta é, traz um elemento aqui que tem a ver com a comunidade LGBT, e eu gostava de saber qual foi o objetivo de trazer este elemento, se este debate já é uma realidade em Cabo Verde. E depois disso vou passar a palavra à Paola para fazer as considerações finais. Sim, ok. Muito rápido. Sim, há mais elementos da cultura de Cabo Verde, há a pintura, a escultura, que, por exemplo, o pintor Alex da Silva, que está presente no filme, infelizmente faleceu em 2019, dia 30 de dezembro de 2019, infelizmente. E é um artista incrível, que tem obras espalhadas por todo o mundo. Ou seja, há diversos aspectos culturais, mas, no entanto, o foco foi nesses pilares, porque são a música, o cinema e o carnaval são os 3 pilares a nível cultural de São Vicente. O cinema e o imaginário do cinema deu origem ao carnaval, e a música sempre esteve presente, principalmente com a abertura dos portos em São Vicente e com a conexão com povos de Argentina, Brasil e de outras pontas do mundo. E em relação agora, esqueci-me a segunda pergunta, desculpe. Eu perguntava, traz aqui um debate. Ok, pessoal, sim. LGBT. Sim, a comunidade LGBT tem um tratamento, eu diria, muito, muito especial em São Vicente, e principalmente Chinda, que é quem aparece no filme. Ela hoje em dia é uma estrela de cinema aqui em Cabo Verde, porque já por um outro filme também que ela participou. Então é importante incluir pessoas como Chinda, exatamente porque elas fazem parte dessa comunidade e desse universo que a gente tentou entrar, tentou e conseguiu entrar do filme. Era importante também mostrar esse aspecto. Está feliz com esse trabalho? Estou. Foi complicado, foi muito difícil, mas estou feliz. Estou. Paula, devolvo-lhe a palavra. Não sei se está aí. Sim, estou aqui. Muito obrigada, Priscila. Parabéns pela sua moderação. E estendo também, né, os parabéns aos nossos convidados. Eu acho que, enquanto a única mulher dessa roda, eu me senti bastante bem representada por homens que se demonstram sensíveis, né, às questões que estão ligadas a nós, né, como, enfim, infelizmente ainda a violência doméstica, né, a mulheres transgêneras, né, a mulheres de tantas diversidades que muitas vezes não se veem representadas nas telas de cinema. E eu acredito que os filmes de vocês contemplam, né, todas essas questões e nos inspiram a refletir e a continuar a lutar em relação a tudo isso. Então, agradeço mais uma vez pela participação de todos aqui e espero que o público também, né, aprecie os filmes, assim como essa nossa conversa. Até a próxima, cuidem-se, a pandemia ainda não acabou, então vamos continuar a nos cuidar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite, tchau. Fiquem bem. Tchau, Obrigado. fiquem bem.